Bem, senhoras e senhores, damos início neste momento aos trabalhos deste Congresso de Direito Constitucional e Legislativo, este evento realizado pela Assembleia Legislativa em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos, a UNALE. Para mim, como mestre de cerimônias, é uma honra dividir este palco com o deputado e também mestre de cerimônias, Mário Mota. Com certeza foi uma aula este cerimonial de abertura. Com o tema Os Constituintes Estaduais, Histórias e Comparativos. Este é o primeiro tema da primeira mesa de debate. Vamos receber para mediar os trabalhos dessa mesa o excelentíssimo deputado estadual Marcos Vieira. Como palestrantes desta primeira mesa, vamos receber os constituintes originários, deputado constituinte Júlio Garcia. Deputado constituinte Mário Roberto Cavalazzi. E também convidamos o deputado constituinte Ivan César Ranzolin. Com a palavra, a partir de agora, o mediador, deputado estadual Marcos Vieira. Bom dia, gente. Bom dia. É uma alegria muito grande de estar hoje aqui participando desse memorável evento, a comemoração dos 35 anos de existência da nossa Carta Estadual. E, para mim, muito mais ainda, de ter sido convidado pelo presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, para ser o mediador deste evento. E fiz questão de me afastar um pouquinho deles, porque os atores e os artistas principais são os três. O eminente deputado Júlio Garcia, o deputado Mário Cavalazzi e o deputado Ivan Ranzolin. E os tratarei daqui para frente por Vossas Excelências, porque assim foram tratados na Constituinte. Faço questão de dar um exemplar da Constituinte, da Constituição do Estado, para cada um dos nossos constituintes, porque, como disse o deputado Júlio Garcia ontem, no seu discurso, o tempo passa e a idade avança. E muitos dos fatos que aconteceram, possivelmente não se lembram mais. Mas, se momentaneamente folhearem a Constituição, haverão de lembrar de fatos e vão ter a liberdade de trazer aqui ao conhecimento de todos. E eu vou ficar aqui com o meu exemplar da casa, que a gente usa quase que diariamente. Mas eu quero, de forma muito respeitosa, cumprimentar o nosso presidente, deputado Mauro de Nadal, cumprimentar todos os demais deputados e deputadas que se fazem presentes aqui no dia de hoje, né, a magistratura presente, em nome do meu amigo Búzio, ministro do STJ, cumprimentar todos que fazem aqui presente, o Fernando Comim, representando o Ministério Público, faz aqui presente, né, toda a estrutura da casa, né, parabéns pela organização, né, a Assembleia Legislativa realmente, né, faz esse evento memorável. Né. Estava dizendo hoje ainda para o deputado Mauro, nós temos espaços aqui na Assembleia Legislativa que precisamos usar mais e melhor. Como ontem o coquetel realizado aqui na Laje foi, né, um espaço extraordinário. E olha o painel que está aqui, tudo digital, nessa administração do Mauro de Nadal. Mas os três estão aprendendo a lição, está vendo? Estão folheando a Constituição. Mas eu quero, gente, tratar um pouquinho. Ivan Ranzolin, natural de Lages,
Bacharelou-se em Direito pela Faculdade de Direito de Curitiba, em 1967. Deputado estadual por várias legislaturas, deputado federal e também constituinte. Foi diretor-presidente da SCGAS, nomeado defensor público-geral do Estado e também presidiu o Centro de Informática de Santa Catarina. Júlio Garcia, o nosso maior decano, 7 mandatos. E que sobrevivente. Constituinte, se ausentou por um período da Assembleia e retornou, e quando retornou para exercer o 2º mandato de presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Parabéns, Júlio. Está até hoje aqui. E ele ontem anunciou, né, a sua partida da Assembleia. E muitos de vocês que estavam no evento de ontem não perceberam. Mas ele disse, eu vou ser candidato a deputado federal. Então, quem pretende ser candidato a deputado estadual pode começar a pegar a vaga dele. Mas Júlio Garcia, 7 mandatos, 3 vezes presidente da Casa, exerceu importantes atividades, outras, foi conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e seu presidente também. Então, uma honra, um orgulho, né, de estar hoje aqui participando dessa mesa com o colega Júlio Garcia, que também o conheço há muitos e muitos anos, da mesma forma como o Ivan Rasolim. Mário Cavalazzi, também velho amigo, né? Engenheiro agrônomo, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fez mestrado em Economia Agrícola em 75 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorado na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Exerceu a função de engenheiro agrônomo e, posteriormente, nomeado secretário adjunto da Agricultura e do Abastecimento de Santa Catarina. Foi professor, pesquisador e coordenador da área de planejamento agrícola na Fundação Getúlio Vargas. Integrou o Banco do Estado de Santa Catarina, o BESC. Em 1986, elegeu-se deputado estadual, participou da 11ª legislatura, 87-91, e foi deputado constituinte em 1988 e 89. Reeleito deputado estadual, tomou posse em 91 para o exercício na 12ª legislatura. Foi eleito deputado federal, com 63.000 votos, 863.861 votos. Integrou a 50ª legislatura, 95-99. E também foi secretário de Turismo aqui em Florianópolis. Então, são 3 pessoas, por demais conhecidas, experientes, né? E que tinham toda a capacidade para o exercício da função de deputado constituinte. E eu quero iniciar, e vou deixar a palavra livre primeiro para cada um dos 3, para fazer os comentários iniciais e comentários sobre o constituinte, daquilo que desejarem fazer. Depois nós vamos voltar a conversar um pouquinho. Então, vamos começar com Ivan Rasolim. O que deseja falar sobre a Constituinte? O que vem na sua cabeça, na sua participação, momentos importantes, enfim. Com a palavra, Ivan Rasolim. Sua Excelência, deputado Ivan Rasolim. Eu quero pedir vênia a Vossa Excelência para fazer uma pequena introdução, cumprimentando o presidente desta Casa, Mauro de Nadal, por uma iniciativa tão nobre e o que ele tem tomado nesta Casa para, cada vez mais, ter a representação popular. E este evento dos 35 anos é um evento que marca no Brasil inteiro e até fora dele, né, a posição da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, que é compatível com a Assembleia Legislativa essas Assembleias Legislativas de todo o Brasil. Eu gostaria de fazer uma breve interlocução dizendo o seguinte: respeito, liberdade e dignidade são 3 palavras que devem nortear um povo de todo o Brasil. Porque é com o respeito e com a liberdade que se constrói a dignidade. E
uma coisa fundamental também para o desenvolvimento dos estados é que exista entre o governo, o executivo, o legislativo e o judiciário a perfeita harmonia e independência. Se não houver harmonia e independência, o povo não pode ser feliz, porque tudo depende da decisão desses três poderes. Infelizmente, no Brasil hoje, eu não quero comentar, não está havendo esta harmonia no comando central do país dos três poderes. Mas em Santa Catarina está evidente. E aqui, senhor Mauro de Nadal, ontem foi o grande exemplo, quando nós tivemos na mesa diretora, quando nós tivemos no plenário, a verdadeira harmonia entre os poderes. E o exemplo que eu dou é que nos primeiros mandatos nós tínhamos 2 partidos. E os 2 partidos defendiam as suas teses e os seus governos com muito vigor. Mas nunca nós nos desrespeitamos. Tanto é verdade que hoje em dia nós estamos aqui. E o exemplo foi ontem. Todos os partidos representados foram homenageados, nos abraçamos e mostramos o que é dignidade. É assim que eu quero começar e dizer a todos os senhores que nós vamos agora divagar um pouco sobre os acontecimentos do nosso trabalho, que eu participei junto com o Salomão Ribas, tive o grande prazer dos direitos fundamentais da pessoa humana, dos direitos que atinge todos nós. E eu queria pedir um grande aplauso, já ia pedir para o Salomão Ribas. Assim que eu queria começar a minha participação e deixar o nosso mestre, quantos mandatos você não falou, de quantos mandatos você tem? 5. Eu perdi por um para o Julinho e ganhei um de você. E para encerrar essa minha introdução, eu quero dizer, Júlio Garcia, ontem você relembrou por que nós chegamos aqui. Que o povo esquece. O povo acha que isso aqui aconteceu por acaso. Não. Quem é que lembra do Dante Oliveira, que foi o autor da lei? O Júlio. E quem é que lembra e quem é que fez referência por que nós adquirimos a liberdade? Foi o povo. O povo veio para as ruas. E ontem, Júlio, eu quero te cumprimentar porque você relembrou aquilo que nós e o povo têm memória curta com relação por que nós chegamos aqui. Esta é a introdução que eu queria fazer e peço desculpa de eu ter me alongado um pouco, porque eu acho que isso é fundamental. Os nossos direitos fundamentais, eles têm que ser preservados sob pena da democracia perecer. Obrigado. Continuo. Sua Excelência, deputado Mário Cavalazzi. Bom dia a todos. É com muito prazer e com muita honra que nós viemos aqui, com humildade, falar um pouco do período que passamos, muito profícuo, da elaboração da Constituição do Estado de Santa Catarina. Ela foi balizada, essa Constituição, pela Constituição Nacional. E a Constituição Nacional veio do desejo, do anseio do povo, que já estava nas ruas, depois de um prolongado período de militarismo, de autoritarismo, e existia uma ânsia muito grande em participar, construir, fazer algo novo. Foi exatamente isso que um engenheiro agrônomo, à frente de uma comissão de organização do Estado, qual seria a participação que ele poderia dar? Então, nós partimos
do princípio de que precisaríamos, sem dúvida nenhuma, ouvir, ouvir, ouvir e ouvir. Saímos por esse estado inteiro, reunindo pessoas, dando participação, fazendo com que as pessoas pudessem vir até aqui também, e chegamos à conclusão de que estávamos realmente construindo algo diferente e algo novo. E ontem, na sessão de ontem, foi dado enfatizado bastante que se a Constituição tem essa estabilidade que ela tem, foi porque ela veio de baixo para cima, ela veio sentindo e se ouvindo as pessoas. E dentro desse processo, evidentemente, tem muitas questões interessantes que nós vamos, no decorrer da nossa conversa aqui, expor. E tem alguns questionamentos que nós precisamos também preencher agora, porque já faz algum tempo a Constituição precisa ser remexida, renovada. Interessante que o Ivan Ranzolin, o Júlio Garcia e o Marquinho eram três grandes deputados que reuniram muita gente em torno de si, em torno de suas comissões. E hoje estamos aqui um pouco enferrujado, é certo, pela quantidade de anos que a gente não fala em público, mas com muito vigor de contar para vocês um pouco do que nós vivemos, as coisas que erramos e as coisas que acertamos. Então, eu passo a palavra para o Julinho, que o Julinho está mais em dia na locução do que eu. Tá bom. Muito bom dia a todos. Saúdo todas as autoridades já nominadas pelo protocolo e vou direto ao ponto. O deputado Ivan Ranzolin, fez um breve histórico do período em que nós vivemos e que culminou com a elaboração da Constituição de 1989. O deputado Mário Cavalazzi fez sequência a isso. E ontem eu tive a oportunidade de, na minha fala, fazer um histórico daquilo que antecedeu as Constituições, a Federal de 1988 e, posteriormente, as estaduais de 1989. E é importante que a gente relembre, né, a origem de tudo isso, né? Vivíamos num regime ditatorial e a população não suportava mais aquilo, clamava por democracia, e foi um dos movimentos mais bonitos da história política brasileira, as chamadas diretas já, que culminaram com a emenda Dante de Oliveira, o povo nas ruas, não defendendo um líder, não defendendo uma causa única, o povo nas ruas defendendo o seu país e defendendo a democracia, a volta da democracia. Esse movimento foi tão intenso, ele foi tão vigoroso, ele foi tão verdadeiro e brotou tanto do coração do povo brasileiro que ele acabou vitorioso. Restabeleceu-se a democracia e, consequência disso, nós tivemos a nossa Constituição de 1988. É preciso destacar que, ao lado do povo, tiveram grandes líderes, líderes que enfrentaram o regime, enfrentaram as dificuldades, tomaram posições com sacrifícios pessoais para que esse movimento pudesse ser vitorioso. E, felizmente, o foi. Mas eu passo direto, para não me alongar, passo direto à elaboração propriamente dita da Carta Constitucional de Santa Catarina, em 1989. Foi muito interessante porque, enquanto os congressistas elaboravam a Carta
federal, a gente acompanhava para saber como ia ser a nossa atividade aqui em Santa Catarina quando chegasse o momento de nós fazermos a carta. E eu confesso que via com muita dificuldade como sistematizar, como construir um documento com tantos artigos, organizá-los em capítulos e segmentos. Tudo isso era muito novidade para nós. E a Assembleia, como todos sabem, ela é uma fatia da sociedade, composta de pessoas das mais diferentes origens. O próprio deputado Cavalazzi estava dizendo, ele é agrônomo. O que um agrônomo vai fazer na elaboração de uma carta constituinte? Parece que não tem nada para fazer, né? Mas é uma contribuição interessante. Nós tínhamos uma mulher constituinte, uma guerreira. Da onde veio a deputada Lucy Choinaski? Direto da roça para a Assembleia Legislativa. Qual a contribuição que ela poderia dar vindo da roça para ajudar a construir uma carta constitucional? A princípio, né? Nenhuma, né? Nada disso. Ela teve uma contribuição e uma participação efetiva, representando o pensamento daqueles com quem ela vivia, do sofrimento daqueles que estavam lá com ela no campo. Então, esse ecletismo da composição da Assembleia Legislativa, né, acaba, ao se juntar e se somar na chamada sistematização, dando uma contribuição indelével para a construção de uma carta que já foi citado ontem e hoje aqui repetido, uma carta duradoura, né, como disse bem o deputado Mário Cavalazzi, que brotou das bases da participação popular e foi realmente uma carta construída com efetiva participação popular. Foi um movimento muito bonito. Mas, voltando à deputada Lucy, rapidamente, eu não quis citar no meu discurso de ontem, que achei que não cabia, mas ela, além da origem humilde dela, ela era uma guerreira. Ela chegou na Assembleia falando com certa dificuldade, mas ela enfrentava, a um só tempo, verdadeiros gigantes, leões, como Mário Roberto Cavalazzi, Otávio Gilson dos Santos, Ivan César Ranzolin. E ela enfrentava e os vencia. E, às vezes, quando... Conta a história do aparte do Mário Cavalazzi. Quando indevidamente, era isso que eu ia dizer, deputado Marcos Vieira, quando indevidamente, às vezes até, me perdoe, deputado Mário Cavalazzi, indelicadamente, o deputado Mário Cavalazzi ia para o microfone de aparte e pediu a parte, ela com a sua humildade dizia, não, lhe nego a parte, eu estou com a palavra na mão. Essa era a deputada Lucy. Importante relembrar essas passagens. Mas é preciso também destacar que, a par desse ecletismo da composição da Assembleia, nós tínhamos personagens brilhantes que faziam parte da Assembleia Estadual Constituinte. Eu vou citar dois que sozinhos poderiam fazer uma carta constitucional sem precisar do auxílio de ninguém. Talvez ela não saísse tão perfeita, ficasse muito rebuscada e não tivesse colhido a participação, o cheiro do povo. Exatamente isso, é isso que eu quis dizer. Então, cito aqui o saudoso deputado e conselheiro do Tribunal de Contas, Salomão Ribas Júnior, e, felizmente, conosco aqui, o ex-governador Paulo Afonso Vieira, que, pelo seu brilhantismo... chegou logo após, se destacando dentre todos nós, chegou ao governo do Estado. Então, essa composição eclética, né, e o desejo de servir, e a gente tinha efetivamente o desejo de servir, naquela época, a oposição e situação eram muito nítidas, muito bem delimitadas. Quem era oposição, situação era situação. E ali o negócio era ferrenho. Eu dizia para os deputados
novos que estão conosco aqui, né, os mais novos que não estiveram na Constituinte, que naquela época, das 2 às 3, era discussão que não parava. Das 3 às 4, continuava, que era o horário dos partidos políticos. Pois bem, vinha a ordem do dia e às 5 começava tudo de novo e, às vezes, passava das 6. Né? Então, o debate realmente era um debate acalorado. Mas, quando chegou na hora de elaborar a Carta Constitucional, oposição e situação se uniram e escreveram essa carta que dura até hoje, felizmente para nós. É a minha participação, deputado Marcos. Muito obrigado, senhor deputado Júlio, deputado Mário Cavalado, deputado Ivan Ranzolin. Eu me elegi em 2006 e tomei posse em 2007. E antes da posse, nós construímos a mesa diretora da Assembleia Legislativa e escolhemos o seu excelente deputado Júlio Garcia para ser o nosso presidente. E, a partir dessa escolha, nós começamos a conversar para compor as demais vagas da mesa diretora. O PSDB, na época, tinha 6 deputados e caberia ao PSDB uma vaga na mesa. E, como era um novato, né, para mim caberia, fui indicado pela bancada para fazer parte da mesa na condição de, não me lembro mais, de 2º ou 3º secretário da mesa. E os demais estavam compondo, CCJ, Finanças, enfim. Mas, em razão de uma grande amizade que tenho com o Júlio, e conversa vai, conversa vem, conversa vai, conversa vem, o Júlio abriu a primeira vice-presidência para o PSDB. E eu entendi que, escolhido que fui pelo PSDB para fazer parte da mesa na chapa do Júlio, caberia a mim o exercício da primeira vice-presidência. E na semana que antecedeu a posse, nós fizemos a última reunião, e foi no restaurante do Flop, 6 deputados. E vou até mencionar os 6 depois. E eu comuniquei e disse assim, olha, gente, que bom, o PSDB vai ser bem privilegiado. O Júlio concordou para que nós passássemos a ser o primeiro vice-presidente da casa. E aí, vocês me escolheram para a mesa, então eu aceito o convite. Diz o Clécio Salvares e o Jorginho Melo assim, não, novato não pode ser primeiro vice-presidente da casa. Eu digo, vocês estão me tirando dessa condição? E me tiraram, Mário. Quem eram os 6? Jorginho Melo, governador, Clécio Salvares, prefeito de Criciúma, Dado Serei, conselheiro do Tribunal de Contas, Gilmar Quinásio, que foi presidente da casa também, e Nilson Gonçalves. Eu acatei a decisão e não fui para a mesa diretora. Acabou sendo o Clécio Salvares o primeiro vice-presidente na gestão do Júlio. Mas de lá para cá, nós passamos a ter o hábito de escolher a mesa diretora por consenso. E o ano que vem, esperamos que seja outra vez por consenso, e a 10ª vez que eu vou participar de uma eleição de uma mesa diretora. Isso é decorrente do voto aberto e emenda do deputado João Henrique Blas à época. Hoje, exato, desembargador aqui presente. Pois bem, mas se de 2007 para cá, nós adquirimos o hábito de eleger a mesa de forma consensuada, eu participei de algumas eleições como espectador e com muita discussão e, às vezes, até muita briga. Eu pergunto para os 3, vou botar essa discussão, como foi a escolha da mesa diretora da Constituinte? Foi consensuada? Não. Deputado Ivan Ranzolin, que pode falar melhor disso. Eu posso falar melhor, porque foi muito conturbada. É que nós tínhamos um deputado presidente aqui, não vou citar o nome porque ele é muito meu amigo, era meu adversário, mas ele queria ser o presidente da casa e o presidente da Constituinte. E aí deu um tumulto. E ninguém aceitou. Você é o presidente da casa. Aí nós chegamos num consenso que teve a ser o Aloysio Braz, o Aloysio Piazza, que ontem fez um belo pronunciamento. Isso foi uma confusão danada e o presidente da casa, na época, não aceitou. Como ele não aceitou, os 39 deputados se retiraram do plenário. Ele ficou sozinho. E aí nós demos posse para o Aloysio Piazza. Mas foi uma confusão muito grande, porque o presidente queria ocupar as 2 cadeiras. Então, isso aí foi o início de tudo, e depois nós chegamos a uma conclusão, e o Blas conduziu muito bem os trabalhos, tanto é que ontem ele demonstrou no seu pronunciamento. Dali para frente foi tudo pacificado,
presidente da casa aceitou, o presidente Blas se reuniu, e nós fizemos um trabalho, né, unidos, como se aqui fosse um partido só, todos em torno da Constituição. Deputado Mário. A organização em si da Constituinte Estadual, ela foi dividida em comissões. Tinha diversas comissões. Coube a mim presidir a Comissão de Organização do Estado. E eu tinha grande dificuldade, porque eu vinha do campo, né? Se bem que não tenho ainda calo na mão, mas eu vinha do campo. Estava no campo. E eu tinha grande dificuldade porque organização do Estado, quando chegava no setor jurídico, por exemplo, tinha advocacia geral, tinha Ministério Público, Defensoria. Para definir isso, o que era isso? Porque isso também não estava muito claro para o povão, né? Então, resolvemos chamar o Paulo Galotti. E o Paulo Galotti sentava assim do nosso lado. Paulo, explica como é que é. Aí o Paulo Galotti foi pacientemente explicando, dizendo, olha, a função do Ministério Público é essa, a função da advocacia é essa, a função... Eram funções bastante distintas, bastante próprias, e aí pôde-se encaminhar o trabalho. Posteriormente, eu em Brasília, a minha filha Vanessa, que é promotora, ela tinha recém entrado no Ministério Público, e aí foi fazer uma visita para nós, junto com um grupo de promotores, e nos pedindo para aumentar as prerrogativas. Eu vi aqui alguém falando sobre prerrogativa, me lembrei disso. Aumentar as prerrogativas do Ministério Público. Eu disse, então vou fazer um jantar lá em casa, vamos aumentar as prerrogativas, vamos ver o que é que a gente pode fazer. E aí fizemos um jantar, 160 deputados, gente pra caramba, e a Vanessa começou a expor, junto com o pessoal do Ministério Público, começou a expor as razões pelas quais eles queriam maiores prerrogativas. Tinha na frente, assim, o deputado Severino Cavalcante. O deputado Severino Cavalcante ficou olhando assim, e nós éramos do PP, nós estávamos fora do governo do Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique estava conversando conosco para entrarmos no governo dele. E o Severino Cavalcante olhando e disse, a senhorinha está pedindo para a gente ir contra essa proposta do governo, agora que nós estamos embarcando no carro excelente do governo, a senhora quer que se vote contra o governo? Ah, vai ser difícil. Foi assim que começou. Mas, com base nisso, evidentemente, foram conquistando, e o Ministério Público hoje tem um belo trabalho, foi conquistando, porque o Ministério Público realmente começou do começo, né? Porque não existia Ministério Público, existia mais... Então, o Ministério Público foi uma coisa que começou realmente, e essas prerrogativas, então, foram adquiridas, e hoje o Ministério Público é essa potência, que todo mundo tem medo deles, né? Mas, deputado Mário Cavalazzi, vamos adiantar.
Depois da mesa diretora constituída, evidentemente que os trabalhos começaram. E vieram as ideias, enfim, as reuniões, as audiências, né? Mas um tema extremamente importante foi discutido pela Constituinte: a manutenção ou não da capital de Santa Catarina, Florianópolis, nesse território que hoje está. Por quê? Santa Catarina, em sua história, passou por 2 grandes processos de separação, que foi a Guerra do Contestado. Não fosse os caboclos e os jagunços, da 116 para cima, talvez hoje o território estaria pertencendo ao Paraná e à Argentina, né? E depois o movimento da criação do Estado do Iguaçu. Foram 2 movimentos separatistas de Santa Catarina. E essa questão da capital catarinense foi um dos temas principais da Constituinte, inclusive com realização de audiências públicas. Como surgiu esse debate da manutenção ou não Florianópolis aqui, ou transferência para curitibanos, quantas audiências públicas, como é que se comportou a população de curitibanos com a ideia de ser levada para lá a capital ou não? Isso é um tema extremamente importante, né? Vamos começar com o deputado Júlio Garcia. Fazer apenas um adendo à fala do deputado Mário Cavalazzi. Eu acho que na democracia ter medo não é uma coisa boa. Respeito, eu acho que é mais adequado, né? O deputado Mário também se referiu a pessoas que contribuíram com a Constituinte, e eu destacaria 2 que contribuíram muito, né, diuturnamente. Em nome delas, saúdo a todos aqueles que contribuíram, que participaram, que ajudaram. Me refiro ao ministro Paulo Galotti e ao doutor Flávio Colasso. Em nome deles, eu rendo a minha homenagem a todos aqueles que participaram. Eu discordo do deputado Marcos Vieira, quando diz que a transferência da capital de Florianópolis para curitibanos foi um tema central de debate na Constituinte. Ele foi um tema levantado, um tema relativamente polêmico, mas eu confesso que, na minha visão, acho que não foi um tema levado muito a sério, porque não tinha muito sentido aquela transferência. Era um pleito regional, né, que foi apresentado pelo então deputado Onofre Sant'Agostini, que é da região, mas eu confesso que não considero que tenha sido um debate relevante, porque tanto que não prosperou. É a minha modesta opinião, mas acho que o deputado Ivan Ranzolin, que é serrano, pode ter contribuição melhor a dar. O Ivan é suspeito de falar, porque o Onofre fazia um discurso aqui, ia para curitibanos e deitava e rolava. Ganhava todos os votos. Quem é que está com a palavra? Não e tirava os votos dele. Não, essa questão da capital foi uma questão polêmica, uma iniciativa do Onofre, e o Onofre fez pressão para todos nós da região, fez reunião em curitibanos, fez reunião em Lages, fez reunião no Oeste, e nós conseguimos 11 assinaturas, que era todo o pessoal da BR-116 para cima. E o Onofre dizia: Ivan, se você não levar, você não leva, se não votar, não leva mais voto em curitibanos. Eu levei 3.500 votos, então vocês sabem onde é que estava a minha assinatura. Mas essa foi uma questão, como disse o Júlio, que ela não conseguiu sensibilizar o povo e a comunidade. O pessoal de curitibanos, o pessoal da região, entendia que tinha que imitar Brasília, fazer a capital no centro, porque ficaria mais fácil. Mas era impossível, não tinha recursos para fazer instalações, nada. Então, isso aí foi realmente um assunto que chamou muita atenção. Por isso, ele acabou não tendo uma discussão muito grande, porque não tinha viabilidade. Mas as ideias eram as ideias. Foi debatido e, no final, como disse o Júlio Garcia, não tinha grande importância, porque a maioria dos deputados todos não levaram muito em consideração. Mas eu acabei levando os 3.500 votos. Mas os manezinhos não deixariam levar para lá, nunca. Mas a Constituinte, ela teve um total de 3.107 sugestões.
das quais 1.597 procedentes dos constituintes, 1.487 por entidades e 23 emendas populares. Dessas, quais as que ainda estão na cabeça dos nossos constituintes, que foram consideradas importantes? Começar por Sua Excelência, deputado Ivan Ranzolin. Olha, eu queria dizer o seguinte, que eu participei de quase todas as audiências públicas, até teve, assim, assuntos hilários, muito, que estava envolvido o deputado Vandal. Nós chegamos em Blumenau, né, e estava um ambiente meio triste, meio apagado, e o Vandal perguntou, escute, eu vou cantar uma música para começar esse negócio. E como ele sempre faz, cantou o Uísque Sem Gelo da cidade de Lages, cujo autor morreu agora há pouco tempo. Aquele povo se animou todo, bateu palma e foi uma festa. Ali para frente, começamos a discutir a Constituinte e aquilo foi uma maravilha. Mas teve um fato assim importante, quando nós fizemos uma reunião em Lages, que um cidadão, bem ignorante, lá de Urupema, levantou e disse, escute, ô doutor Ivan, dá para colocar aí a nossa aposentadoria? Eu disse, como colocar a aposentadoria? Ele disse, sim, acontece o seguinte, eu estou aposentado, mas a minha aposentadoria eu só posso tomar aqui Camargo com pão, não mais nada. E eu queria que o senhor colocasse aí o nosso direito de aumento da aposentadoria, porque se vocês vieram aqui com essa autoridade toda e não puderam decidir isso, então é melhor vocês irem para casa. Era assim que as coisas funcionavam. Então, tem muitas coisas que aconteciam neste debate que nós participamos, que tiveram 3.000 e tantas propostas. Agora, foram 27 propostas, como ele falou. Destas, nós aproveitamos, lógico, com a nossa redação, nós aproveitamos quase todas elas, mas com a redação e a composição nos artigos, nos parágrafos, nos incisos, a gente colocava, entende, muitas coisas que vieram dessas 27, muitas questões, principalmente nos incisos, e nós aproveitamos muito isso. Por isso que a nossa Constituição, ela é uma Constituição popular, ela veio, lógico, que na palavra dos leigos, mas ela nos trouxe a clareza para a gente poder utilizar isso. Principalmente que na comissão temática que eu participei, que era dos direitos fundamentais, que eles pregavam muito isso, quais são os nossos direitos. Agora, eu faço uma ressalva. A Constituição do Estado de Santa Catarina, a Constituição Nacional, pouca gente lê. Aqui está inserido tudo que são os nossos direitos e as nossas obrigações. Eu uma vez dei uma aula lá na Uniplac, em Lages, e perguntei para os estudantes de Direito, quantos de vocês estão lendo a Constituição? 2. Então, aqui, este aqui que está a consagração dos nossos direitos. Por isso, essa Constituição, ela é o que é Santa Catarina. Ela representa o que Santa Catarina é, que é o Estado exemplo da Federação Catarinense. Obrigado. Eu queria ainda chamar a atenção, o Marcos, para um aspecto que me chamou muita atenção durante a elaboração da Constituição. Os setores organizados, eles exerciam um poder bastante grande. Assim, por exemplo, os delegados de polícia, que tinham um salário extremamente pequeno, e eles exerceram um poder e tiveram um ganho extremamente grande. Os juízes, o servidor aposentado, se aposentava com 30% do salário. Tudo isso foram emendas que nós acolhemos aqui na Constituinte, fazendo com que a aposentadoria do servidor pudesse ser de 100%. 100% do que ele recebia
quando em atividade. Então, essa questão da organização é muito importante, sabe? Você se organizar, você ter um segmento organizado, e nesse segmento organizado, permitir fazer a pressão e a contrapressão, isso deu muito certo na Constituição, porque os setores mais organizados foram os que mais levaram, sem dúvida alguma. Não é, Júlio? Nós estamos um pouco adiantado da hora, mas eu estava aqui observando, dos 3 constituintes que estão aqui, o deputado Júlio Garcia, o deputado Mário Cavalazzi e o deputado Ivan Rosolin, nós temos mais um aqui na casa, no auditório. E que nós, deputado... Quem está... O João Castelo está aqui? O deputado Locatelli está aqui? Está ali, ó. Não estou vendo aqui. Levante o dedo. Está aqui, está bom. Queria mais... Eu não posso deixar de aproveitar, gente. Aliás, nós não podemos deixar de aproveitar, né, a presença de mais 2 constituintes aqui, para também pegar um pouco da fala deles. Tá? Eu vou me permitir aqui, peço licença, eu vou chamar os 2 aqui. O deputado Locatelli, por favor, e o nosso ex-governador, Paulo Afonso Evangelista Vieira, para que possam vir aqui também, gente. Aqui, Paulo. Vamos explorar por alguns minutos, né, o que está armazenado na cabeça deles, também como nós exploramos na cabeça dos 3. Vamos passar a palavra para o ex-governador, o constituinte Paulo Afonso Evangelista Vieira. Bom dia a todas, bom dia a todos, meus caros amigos, companheiros. Alguma lembrança boa? Debate acalorado? Daí, Nelson, tudo bom? Bom, só lembrando, Marcos, a minha participação foi parcial. Eu tive a honra de ser escolhido por eles o relator da Constituinte. E eu era, modéstia à parte, o mais jovem deputado daqueles 40. E começamos o trabalho, que depois vivi um dilema de escolher o rumo, porque eu fui convidado pelo então governador Pedro Ivo para ser o secretário da Fazenda. E eu já estava no exercício do mandato e como relator da Constituinte. E uma decisão difícil, pessoal, e eu acabei aceitando depois o convite do governador. Mas, sabe, Marcos, rapidamente, 2 questões grandes no início que nós vivemos. A primeira foi essa de que se a Assembleia e a sua direção, no caso o presidente Juarez Furtado, ele seria o presidente, ou nós teríamos um outro corpo com os mesmos 40, mas que não era a Assembleia Legislativa como tal, como nós a conhecemos hoje e como nós a conhecíamos. E aí houve esse episódio, e por isso que, embora o deputado Juarez Furtado fosse o presidente da Casa, o deputado Aloysio Piazza foi o presidente da Constituinte. Lá em Brasília, no ano anterior, foi um pouco mais fácil, porque a liderança do doutor Ulisses o fez presidente da Constituinte e presidente da Câmara, o presidente da Câmara e presidente da Constituinte. Então, ele detinha os 2 cargos, e isso era consenso, ninguém contestava. Aqui houve essa contestação. E a outra, já concluo, era efetivamente qual a nossa competência. Eu me lembro dos primeiros dias como relator, afinal, o que poderia ser feito, o que poderia ser inovado, ampliado na Carta Estadual. Quais eram as nossas competências concorrentes, né, que nós poderíamos executar e exercer aqui, lembrando que, em que pese sejamos uma federação, nós não somos a federação como os Estados Unidos, né, e as competências estaduais são efetivamente muito restritas. Nós não poderíamos legislar sobre processo civil, processo penal, direito penal, próprio direito civil, direito eleitoral, nada disso. Quer dizer, havia um espaço, sim, na área ambiental,
alguma coisa no que diz respeito à educação, à estrutura dos serviços públicos, mas era sempre, Júlio, um dilema, saber o que nós podíamos fazer. E nesses segmentos que pressionaram os parlamentares, obviamente, a grande maioria, além de pedir coisas justas, pediam coisas que estavam fora da competência estadual. Então, Marcos, eu agradeço e me sinto muito honrado de estar aqui na presença dessas pessoas, e só concluo, eu tenho um grande apreço e admiração por este deputado Júlio Garcia, que é hoje, usar a palavra em inglês é feio, o link, entre aquele momento que nós vivemos há 35 anos atrás e nós sobrevivemos biologicamente, mas a maioria de nós já não tem mais mandato, já não disputa mais eleição, mas eis aqui o nosso deputado Júlio Garcia, atual detentor do mandato na nossa Assembleia, que recebe sempre a minha admiração e o meu apreço. Muito obrigado. Agradecemos a participação do nosso constituinte, Paulo Afonso. Vamos também ao nosso constituinte, Nelson Locatelli. É com satisfação que a gente se arranca de Chapecó para os momentos onde atolei meu carro depois da Constituinte, cuidando da advocacia. Eu quero afirmar a todos que não estou em plenas condições de saúde, tá? Mas o que importa é recordar e saber de que, no trabalho como deputado da Assembleia Constituinte, tivemos destaque, junto com o Ivan Rasolei, na primeira comissão, a temática, a introdução à Constituição, participando lá como presidente e relatores. Nós queremos afirmar de que o trabalho foi relativamente pesado, podemos dizer em termos simples, mas todos pegaram firme. Houve divergência, e eram necessárias divergências. Houve proposições até um tanto absurdas, mas essas surgem para a gente poder rejeitar mesmo. O grupo assim o fazia. Queremos afirmar mais de que as reuniões que houveram no Estado, em diversos setores de cidades líderes, nós captamos muitas propostas, e essas propostas tinham bom fundamento. Por isso que o resultado, acreditamos ter sido mais do que satisfatório, o que não é fácil dizê-lo e muito menos de fazê-lo. E, confirmando o que o nosso ex-governador Paulo Afonso dizia há pouco, deputado constituinte, nós queremos afirmar de que nós todos estamos numa mesma peleia para que possamos ter uma continuidade dessa Constituição no que diz respeito às boas coisas, e quando houver necessidade vital de outra lá, o povo catarinense saberá, através de seus deputados e suas lideranças, captar novos princípios que são extremamente necessários para garantir os direitos de cada cidadão, a liberdade e os limites que cada um de nós tem a obedecê-lo. Nosso Estado, não preciso dizê-lo aqui num grupo de liderança como os senhores o são, é um Estado ótimo para toda a nossa comunidade brasileira, e dizer que nós estamos aí, cada um na sua liderança, seu trabalho, produzindo e fazendo nosso Estado prosperar mais. Desculpe de ser breve, mas o meu agradecimento de coração a todos. Muito obrigado ao constituinte Nelson Locatelli. Vamos à parte final. Vamos à parte final. E eu gostaria... Eu gostaria de fazer uma Sim, eu vou... breve Deputado comentário. Ivan, nós vamos participar da parte final, e já com direito à fala de Vossa Excelência, para as suas considerações finais. Bem, eu quero fazer um registro aqui de duas coisas que foram... De uma coisa que foi falada e a outra que não foi falada. Numa reunião que nós tivemos no sistema CAF de Santa Catarina, nós tivemos um protesto muito grande dos alunos sobre o custo dos seus cursos, custo de qualquer curso. E aí nós chegamos a uma conclusão de criar um artigo para resolver isto.
Foi uma discussão séria, porque cada deputado recebia um calhamaço de bolsa de estudo da secretaria para destinar para os alunos. Como é que nós iríamos destinar? Para quem? Aí nós criamos aqui o artigo 170 da Constituição. Esse artigo prevalece até hoje, onde todos os alunos do sistema CAF têm bolsas de estudo compatível com a renda familiar. Então, são milhares que têm bolsa de estudo, que culminou agora com o projeto que essa casa votou, do governador Jorginho Melo, dando o ensino gratuito. Mas o artigo 170 prevalece, porque tem muitos cursos que ainda estão com o artigo 70 em vigor. Isso foi fundamental para os alunos do curso superior de Santa Catarina. E, por final, você falou aí numa questão fundamental, que foi a criação do Estado de Iguaçu, que começou lá em Chapecó e começou também lá no Rio Grande do Sul, no Paraná, na cidade de Cascavel. Estava para ser votado, Erneuzi Nadal sabe bem esse assunto, porque ele foi conosco para lá, ele fez as questões preparatórias junto com os deputados do Oeste para nós irmos fazer a primeira audiência pública em Chapecó. Mas nós fomos a Brasília para evitar a autorização do plebiscito. E nós dizíamos o seguinte: onde é que seria a capital? Cascavel. Mas como? Então, nós fomos para Chapecó, chegamos vaiados, a imprensa contra nós, porque Chapecó, a região do Oeste, queria. Eles não recebiam auxílio. Nós fomos para lá, fizemos audiência pública e conseguimos convencer de que não se fizesse o plebiscito e toda a região do Oeste continuasse em Santa Catarina. Isso foi um caminho fora da Constituição, mas foi um assunto fundamental na primeira audiência pública, que agora eu cumprimentei o Mauro de Nadal. Os Mauro de Nadal, vocês estão continuando com as audiências públicas, e a próxima vai ser lá em Lages. Eu quero estar presente lá para aplaudir os deputados atuais que estão fazendo a audiência pública. Este assunto foi o mais importante, porque era no governo Wilson Planebim. E as coisas que nós decidimos em Chapecó, o Wilson Planebim instalou o governo lá e começou a realizar os pleitos que nós trouxemos para cá. Isto foi um assunto de todos os deputados. Ali começou a grande união dos deputados de oposição, de situação, quando nós prestamos esse grande serviço a Santa Catarina. Por isso eu quero dizer agora que eu encerro aqui como comecei. Júlio, teu pronunciamento de ontem fez me lembrar grandes coisas que a gente tinha esquecido. E quero dizer o seguinte: você é o nosso representante aqui, porque é o único que ainda tem mandato. Por isso você fez um discurso brilhante ontem, nós todos o aplaudimos de pé, porque você fez esse pronunciamento. Agora, você vai fazer falta aqui, mas vai acrescentar muito na Câmara Federal. Parabéns. Constituinte, deputado Mário Cavalari. Eu queria agradecer a generosidade de vocês de nos ouvirem, se é que a gente ainda tem alguma coisa para dizer, não é? E agradecer ao Marco que organizou esse bate-papo e dizer que o mais importante realmente dessa caminhada, que eu aprendi muito na Assembleia Legislativa, foi ouvir. Saber ouvir. Isso é uma coisa que é muito difícil. Você sentar com uma pessoa na frente, e essa pessoa, apesar de ter uma cultura, uma formação diferente da sua, ou até menor do que a sua, e você ouvir e entender o que ela quer e se pôr no lugar dela, essa é uma das grandes virtudes do homem público, principalmente dos deputados. Eu também queria enaltecer aqui a figura do meu amigo de muito tempo, Júlio Garcia. Ele é uma pessoa que tem nos representado muito bem. Quero dizer que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado com ele no Banco do Estado, de ter trabalhado com ele aqui na Assembleia Legislativa, e dizer, Júlio, estamos torcendo, antes, eu acho, do deputado federal, eu não sei se eu devo dizer, mas eu acho que merecia
merecia, assim, uma presidência, assim, eu acho que merecia. Um abraço. Muito obrigado a todos. Vamos à parte final do constituinte, deputado Júlio Garcia. Bom, como nós estamos chegando ao final, eu vou me permitir uma passagem muito rapidamente, assim, pitoresca e também, de alguma forma, faz parte do contexto aqui do que nós estamos falando, do que era a Assembleia naquele tempo. Naquela ocasião, existia o serviço de taquigrafia. E as taquígrafas ficavam abaixo da tribuna ali e rabiscam lá, né? Uma palavra é um risco, a outra é um ponto, para ser rapidamente, para depois traduzir e fazer as atas. E tinha um deputado daquela época que era o terror das taquígrafas. Era uma metralhadora. Ele assomava a tribuna e falava disparadamente, assim, numa velocidade incrível, que as taquígrafas não conseguiam acompanhar. E daqui a pouco elas vinham e perguntavam para um, para outro: tu lembra o que o deputado disse isso? Como é que foi aquilo? Relembrando, querendo, para fazer a ata da sessão. Esse deputado era o deputado Nelson Locatelli. Antes de darmos... Não encerrei ainda, deputado. Ah, foi não? Todo o tempo. O autoritarismo. Mas eu estava aqui me lembrando, né? Como não aprender, tendo convivido com Nelson Locatelli, Paulo Afonso Vieira, Mário Cavalazzi, Ivan Ranzolin, João Henrique Blasi, Erneus de Nadal, naquele tempo. Como não aprender convivendo hoje com a deputada Marlene, deputado Maurício Peixe, deputado Fabiano da Luz, deputado Sérgio Mota, deputado Camilo Martins, deputada Luciane Carminati, deputado Neudi Sareta, deputado Napoleão Bernardes. Eu sou um privilegiado, tive a oportunidade de aprender com todas essas pessoas e sou muito grato por isso, muito grato mesmo. Gratidão é a palavra que expressa o que vai no meu coração quando pudemos, na sessão de ontem, rememorar tudo aquilo que vivemos no passado, há 35 anos, e eu, felizmente, ainda vivendo e convivendo aqui com meus colegas deputados. O que nós fizemos ontem, o que a Assembleia está fazendo hoje, é exatamente preservando a história através da memória para que a história não se perca. Muito obrigado a todos. Está chegando o presidente Michel Temer. Mas antes de encerrarmos essa parte, me sinto na obrigação de fazer uma homenagem especial. Quem já não ouviu falar naquela frase, o Paulo Lopes já passou? Não foi cunhada pelo deputado Justo dos Santos, não. É que ele é de Paulo Lopes. Está aqui. O nosso amigo constituinte, deputado Justo dos Santos, também participaria hoje desse evento. Ele que teve 6 mandatos de deputado estadual, presidente da Casa, deputado federal, né? Constituinte que foi, estaria aqui junto conosco, mas, infelizmente, de ontem para hoje não se sentiu bem e a família nos comunicou da sua ausência de hoje. Mais uma salva de palmas ao nosso constituinte Justo dos Santos. Vou pedir que os constituintes se levantem. Eu talvez seja aqui o único que votei no presidente. Tive o prazer de votar no presidente. Votei para presidente da Câmara dos Deputados. Vamos tirar uma foto aqui dos constituintes, por favor. Vamos tirar uma foto aqui, ó. Vamos tirar uma foto. E eu convido o presidente da Casa, deputado Mauro de Nadal, e o nosso presidente, Michel Temer, também, se possível, subir aqui para tirar uma foto. Vamos daqui, uma foto. Vamos lá, gente.
Vamos completar, vamos melhorar a foto. Vamos melhorar a foto. Vamos convidar a deputada Luciana, ficar a foto mais bonita. Deputada Marlene, aqui. E os deputados, claro, todos os deputados vêm para cá, né? Vem aqui os deputados, por favor. Todos os deputados. Vai ficar gigante agora. Aqui. Vamos aqui tirar uma foto. Vou dar uma sugestão. O Napoleão, posso dar uma sugestão? Como nós temos aqui, ó, muita gente, a foto pode não... Vamos fazer o seguinte, os mais moços, como eu, agachados na frente. Quem é mais moço aqui, gente? Ô, Fabiano. Prepara o guincho. Nosso muito obrigado aos deputados e palestrantes deste primeiro painel, o deputado Marcos Vieira, ao deputado constituinte Júlio Garcia, deputado constituinte Mário Roberto Cavalazzi e também o deputado constituinte Ivan César Ranzolin, que estiveram debatendo a história, os bastidores acerca da construção da Constituição Estadual de Santa Catarina.